E aí, pessoal, boas-vindas a mais uma explicação visual, trazida a vocês pela Forge College. Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo na engenharia de precisão. Sabe aquele momento de travar no código? Então, a gente vai projetar uma verdadeira planta arquitetônica para a resolução de problemas na Solana. A ideia aqui é pegar todas aquelas referências que a gente já separou e transformar num sistema estruturado, uma máquina implacável de achar soluções. Bora lá? Olha, quem programa conhece muito bem essa cena, né? O ambiente local falha e do nada vira um caos total. São tipo umas 50 abas abertas no navegador ao mesmo tempo, um monte de link morto e aquele leve desespero batendo enquanto o código tenta compilar. É o clássico pesadelo no desenvolvimento Web 3. Mas olha só, a nossa meta hoje é construir um motor operacional justamente para consertar isso. A gente vai montar um fluxograma estruturado, capaz de pegar todo esse desespero e transformar uma resolução cirúrgica de, no máximo, 5 minutos. E aqui está o nosso esquema mestre para a construção de hoje. A gente vai passar pela introdução ao novo fluxograma, depois vamos escolher tarefas de estados, mapear os nós e recursos, desenhar os caminhos de escalonamento, simular o incidente real e, por fim, a conclusão e os próximos passos. Então, começando com a seção 1. Introdução ao novo fluxograma. É aqui que a gente transforma nossos links curados num verdadeiro motor operacional. Só para contextualizar, esse passo é uma parte super importante do nosso projeto Capstone, lá na trilha de ferramentas de desenvolvimento Solana. Essa linha do tempo de engenharia mostra exatamente onde a gente está agora. Nos passos anteriores, a gente já definiu o que precisava e fez a curadoria da documentação. Todo esse material bruto, tipo os favoritos e os metadados, é o combustível para o nosso passo 3 de agora, que é criar um fluxograma operacional que resolve problemas reais do dia a dia. Avançando para a seção 2, escolhendo tarefas e estados. Aqui, a gente vai definir os limites do nosso diagnóstico. Para colocar a mão na massa, a gente precisa focar naquelas tarefas que acontecem o tempo todo, sabe? Tipo, debugar uma conexão RPC. E o ponto-chave aqui é definir muito bem o estado inicial e o estado final. É o seguinte, todo o processo mecânico precisa de limites super claros. A gente tem que saber exatamente quando a sessão de diagnóstico começa, por exemplo, com aquele timeout frustrante, e qual é o nosso porto seguro onde ela termina, seja resolvendo o problema ou gerando um log bem detalhado. Porque, né, sem esses limites, o nosso diagnóstico vira só um loop infinito e a gente não sai do lugar. Chegamos na seção 3, mapeando nós e recursos. É o momento de desenhar as engrenagens do nosso fluxograma. Agora sim a gente entra no coração do mecanismo. E presta atenção nessa regra de ouro absoluta. Nós são verbos. Um nó de decisão não é uma ideia abstrata flutuando por aí. É uma verificação atômica de sim ou não. A gente precisa transformar uma ideia numa ação real, tipo verificar a saúde da URL RPC. Essas ações são literalmente as engrenagens rodando, exigindo uma resposta clara para guiar a gente para o próximo passo. E para construir isso de um jeito bem metódico, a gente segue 3 passos. Primeiro, rascunhar umas 6 a 10 verificações atômicas bem focadas na tarefa que a gente escolheu. Segundo, a gente vincula recursos específicos direto nesses nós, sempre garantindo que os metadados estão ali, bem visíveis. E por último, a gente nunca pode esquecer de adicionar os contatos da comunidade. Eles são a nossa linha final de defesa para quando só a documentação não der conta do recado. Olha só como essa matriz funciona como uma verdadeira legenda de engenharia, mostrando o fluxo da nossa arquitetura. Imagina uma tarefa como conectividade RPC. Ela exige um nó de decisão super prático, tipo o /health do RPC tá ok? Isso já mapeia direto para a referência JSON RQC oficial. E aí, se o problema continuar, a gente tem aquele contato de retaguarda que eu mencionei, o canal RPC Suporte lá no Discord. Tá vendo? É uma cadeia de suporte lógica e praticamente infalível. Partindo para a seção 4, desenhando caminhos de escalonamento. Vamos construir as válvulas de escape do sistema. No desenvolvimento Web 3, vira e mexe a gente esbarra nos erros que ninguém nunca viu. É exatamente por isso que o caminho de escalonamento é projetado como a válvula de alívio de pressão do nosso motor. São passos muito explícitos e prescritivos. Em vez de congelar na frente do computador depois de uma falha que não resolve de jeito nenhum, o fluxo te orienta a escalar a questão lá para a comunidade com o máximo de eficiência. E vamos ser sinceros, saber pedir ajuda é uma verdadeira habilidade de engenharia. Antes de sair mandando mensagem em qualquer canal, o nosso caminho de escalonamento exige algumas coisinhas. Primeiro, coletar os logs de erro específicos. Depois, tentar reproduzir o problema num exemplo mínimo isolado.
preencher um template claro de lista de verificação e só aí fazer a postagem no canal certo. Levar os artefatos corretos garante que o pessoal da comunidade consiga te ajudar super rápido. Chegando na seção 5, simulando um incidente real. É a hora do teste de estresse de 5 minutos. Com todas as engrenagens no lugar, a gente chega na grande pergunta que define se a nossa planta arquitetônica foi um sucesso. Diante de um problema simulado, essa ferramenta realmente consegue derrubar o tempo de resolução para menos de 5 minutos? Porque, pensa bem, se o diagrama causa mais confusão do que clareza na hora do aperto, quer dizer que a nossa engenharia precisa de um belo refinamento imediato. E o processo de simulação é super rigoroso. Primeiro, a gente inspeciona os artefatos para confirmar que os estados iniciais e finais estão lá. Depois, vem a parte que é até um pouco engraçada, mas totalmente vital. A gente faz um roleplay do erro, simulando a situação sem usar nenhuma ferramenta de rede. Por último, a gente crava o cronômetro. Se a clareza de qualquer nó ali ganhar uma nota menor que 4, num total de 5, a gente volta para a prancheta e itera de novo. Tem uma citação do nosso material original que resume perfeitamente essa simulação. Olha só. O objetivo é validar a navegação e a tomada de decisão, não executar correções ao vivo. Quando a gente tira a rede e as latências da internet da jogada, o foco fica 100% na integridade estrutural da lógica do fluxograma. O que a gente está avaliando é se os caminhos que a gente colocou no papel realmente fazem sentido na vida real. E, finalmente, seção 6, conclusão e próximos passos. Vamos finalizar a nossa planta arquitetônica. Com a simulação validada, chega a hora de empacotar o nosso motor de diagnóstico em entregáveis bem claros. A gente precisa exportar o fluxograma em formatos visuais, mas claro, guardando um arquivo editável. Aquelas listas de verificação rápidas devem ser salvas num formato Markdown. A gente também guarda o registro de validação da simulação e cria um README listando todos os metadados que a gente usou. Com tudo isso em mãos, a gente deixa o terreno pronto para o nosso guia pessoal de recursos do desenvolvedor. Para fechar, eu deixo uma provocação para a gente pensar. Muito esforço é investido para garantir que os programas on-chain sejam absolutamente perfeitos. Mas será que os nossos recursos de diagnóstico, o nosso preparo para quando as coisas dão errado, também tem esse padrão de excelência arquitetônica? Fica a reflexão. Para mergulhar ainda mais fundo nesses conceitos e aprender muito mais sobre engenharia Web3, não deixem de acessar Forge.college. O trabalho contínuo de estruturação é o que separa um desenvolvimento comum da verdadeira excelência. Muito obrigado por acompanhar e até a nossa próxima explicação visual.